Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos comentar aspectos gerais sobre a prova realizada no último final de semana dos concursos para auditor fiscal e analista tributário da Receita Federal do Brasil. Bem, você que acompanhou os nossos vídeos sobre o edital do concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, das matérias Comércio Internacional e Legislação Aduaneira, e também da parte de Legislação Aduaneira para analista tributário da Receita Federal do Brasil, quando se deparou com a prova nesse último final de semana, encontrou lá, na prova de auditor, 5 questões e na prova de analista 3, que expressamente estavam nos vídeos postados aqui no canal nesses últimos dias. Então você encontrou, quem assistiu de última hora esses vídeos acabou tendo acesso a 8 questões, 5 da prova de auditor e 3 de analista. Oportunamente nós vamos comentar questão por questão aqui esse concurso, tanto para auditor quanto para analista, mas nesse primeiro momento eu vou fazer uma análise geral da prova e de eventual questão problemática encontrada aí que pode ensejar interposição de recurso. Então na prova de analista tributário da Receita Federal do Brasil, foi uma prova melhor dividida, né? Tem conteúdos de praticamente todos os temas, embora com excessiva concentração em tributos e regimes. Foram 7, das 14 questões, foram 7 de tributos, 4 de regimes, 1 de despacho e 2 de penalidades. Até questionável, porque em uma das questões de tributos aparece o tema da valoração aduaneira, e 2 questões sobre penalidades numa prova para analista tributário. A gente vai ver lá que na prova do auditor, que efetua a valoração e aplica efetivamente as penalidades mediante lavratura de auto de infração, não teve nenhuma questão sobre penalidade e nenhuma questão sobre valoração aduaneira. Então, talvez a distribuição aqui tenha que ser revista para um eventual concurso futuro, tendendo a abordar para analista mais questões relativas ao conteúdo com o qual o analista trabalha, efetivamente. Nessa prova, nós tivemos várias questões conceituais, ou seja, básicas, né? Quem viu lá as nossas aulas de resumo, por exemplo, prestou atenção no fato gerador do imposto de importação, na base de cálculo do imposto de exportação, na questãozinha sobre drawback, todas bem básica, não foi uma prova muito difícil, mas acabou não tendo abrangência na parte geral, a parte do livro 1, controle aduaneiro, jurisdição e controle, e nem no último livro do regulamento aduaneiro. Então, muita concentração nos mesmos temas, basicamente em matéria tributária. Tá? O que pode parecer que quem elaborou talvez não seja da área aduaneira. Tem um erro crasso em uma das questões, que é do número 63, que o gabarito dá como correta uma afirmação que consta incidentalmente no final da alternativa E, né? Ele diz que o fato gerador, ou a hipótese de incidência do IPI é o desembaraço aduaneiro, o que está correto, mas ele complementa, assim entendido como a etapa final do despacho aduaneiro. Que fique bem claro, o desembaraço aduaneiro não é a etapa final do despacho aduaneiro. A última norma vigente que disse isso é de 1996, a Instrução Normativa 69 de 96, e desde então, desde a alteração, antes mesmo dessa norma lá do Decreto-Lei 37 de 1966, no artigo 54, e que incluiu a revisão ou a análise da concessão de eventuais benefícios e da regularidade das informações prestadas após o desembaraço, dentro de um item intitulado da conclusão do despacho, a conclusão do despacho não é no desembaraço aduaneiro. Então está errada, não é nem discutível. Tem algumas que são discutíveis, mas a alternativa E dessa questão 63 da prova 1 está errada, é incorreta. Errado o gabarito, portanto. Na prova para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, os problemas de distribuição de conteúdo foram ainda piores, né? Não teve questão com erro flagrante, crasso, há até algumas que dá para discutir, mas não é tão flagrante quanto esse erro da prova do analista. Mas da prova de auditor, a parte de comércio internacional acabou deixando de fora temas importantíssimos para o trabalho de um auditor fiscal.
Concentrou lá em estágios de integração, uma questão facílima que, se você assistiu o vídeo, acertou. Aliás, também no resumo, nos comentários aqui que eu efetuei no canal, eu ressaltei a importância do acordo sobre a facilitação do comércio, do AMC, que foi uma questão literal, facílima de responder também da prova. Então, a de estágio de integração fácil, a de OMC sobre o acordo de facilitação fácil, a questão de Mercosul não foi tão fácil, tá? Uma questão sobre transporte multimodal, que talvez pretendesse ser a questão de logística, tá? Mas é uma questão do regulamento aduaneiro, que versa sobre transporte multimodal, e nada sobre classificação, nada sobre valoração, nada sobre regras de origem, nada sobre os órgãos intervenientes no comércio exterior e nada sobre Incoterms. Então, provavelmente é a primeira prova da história do concurso para auditor fiscal da Receita Federal que não tem uma questão de classificação de mercadorias ou que não tem uma questão de valoração aduaneira. Tema que já ocupou 30% da prova do concurso para auditor fiscal. Então, em relação à prova de comércio internacional, o principal problema talvez tenha sido a distribuição por tema. Tá? Foram muitos temas e acabaram deixando de fora questões sobre os principais temas aduaneiros e colocaram 3 ou 4 questões sobre temas com os quais praticamente não se trabalha, como balanço de pagamentos em uma aduana. Na prova de legislação aduaneira, também houve aquela mesma concentração em tributo e regime. Tá? Talvez isso, se continuar com a banca da FGV, isso seja uma tendência de concentrar a legislação aduaneira em tributos e regimes. Foram 4 questões de tributos, olha, de 10 questões, 4 de tributos e 4 de regimes. Só sobraram 2. Uma de controle aduaneiro e uma de recintos mal elaborado, uma questão mal elaborada sobre recintos que traz informações contraditórias no próprio enunciado, dando a entender que recintos são apenas de zona secundária, uma questão um pouco confusa sobre recintos, que é discutível, mas não é tão difícil tendo em vista que as alternativas erradas tinham textos absurdos, né? Nenhuma questão de penalidades, que é talvez uma das tarefas mais importantes do auditor, exigir mediante auto de infração, nos casos de descumprimento da legislação, as penalidades, e nenhuma questão de despacho aduaneiro também na prova para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, para quem estudou em tributos e em regimes, aquilo que eu recomendei no vídeo, que era conceitos de regimes. No caso da admissão temporária para utilização econômica, o percentual, tá? Fato gerador dos tributos, base de cálculo dos tributos, foi basicamente isso que foi perguntado. Tá? Salvo uma questão de auditor e uma de analista difíceis de regimes, as outras eram todas tranquilas. Teve até uma questão sobre imunidade, que dá para discutir se isso estava explícito ou não no edital, a questão sobre imunidades. Mas, de forma geral, talvez o principal problema dessa prova não tenha sido o grau de dificuldade. Não foi uma prova difícil. Tá? Para quem estudou o conteúdo, 80% das questões eram do tipo o cara crachá, analisar o que estava no texto e aplicar na prova. Então não foi uma prova difícil. Tá? Foram poucas as questões difíceis. Mas foi uma prova mal subdividida, tá? Que acabou demandando muito determinados temas acessórios para a atividade de trabalho dos auditores e dos analistas e esqueceu de perguntar sobre alguns dos temas que são essenciais ao desempenho das atividades tanto do auditor quanto do analista. Então, essas são minhas observações gerais e oportunamente eu vou efetuar a correção individualizada dessas questões do concurso, tanto para auditor quanto para analista, nas áreas de legislação aduaneira e comércio internacional. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.